Hoje vamos falar sobre autoestima, sobre a importância de termos uma boa autoestima, uma autoestima adequada, e como isso é possível em Cristo Jesus. E começo contando para vocês uma história que é de uma criança que estava junto com a sua mãe e queria comer pipoca. Ela viu a máquina de pipoca e pediu para a mãe: olha lá, eu quero pipoca, mãe. E a mãe se aproximou então do vendedor para comprar pipoca, só que o vendedor comunicou: a máquina está quebrada, a máquina está emperrada, infelizmente não é possível vender a pipoca. E a criança se distanciou com a sua mãe, triste, chorosa. Por quê? Porque ela viu a máquina, ela viu que dentro dela tinha pipoca e de repente, por alguma razão, ela não pôde saborear a pipoca. Então, a máquina emperrada de pipoca é a causa da tristeza daquela criança. Ela foi criada, aquela máquina, para fornecer pipoca e por alguma razão ela tinha um problema, um defeito, estava emperrada e não pôde cumprir a sua função. Sabe, a grande tragédia da humanidade é que as pessoas têm um potencial extraordinário, cada indivíduo, mas eles vivem muito aquém do seu potencial. De repente, eles têm potencial para gerar coisas boas, para prover coisas boas, para serem bênção na vida dos outros, mas por alguma razão há um defeito. E a máquina está emperrada, a máquina humana. E elas não conseguem ser bênção. Elas têm esse potencial e elas não conseguem. Elas estão travadas, elas estão emperradas. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesta manhã. O homem foi criado para viver em paz consigo mesmo. Você tem paz com você mesmo? Se você tem paz com Deus, você tem paz consigo mesmo. O problema do homem é que ele está distante de Deus. E por conta disso ele está em conflito. Ele não tem paz com Deus, não tem paz com seu Criador e não tem paz consigo próprio. Então, ele não está de bem consigo mesmo. Então, no coração de cada ser humano, não devia haver, em hipótese alguma, um funeral, mas devia ser ali a celebração da vida, do amor, da bênção. Mas, de repente, o que a gente vê é conflito, é angústia, é falta de paz, é ansiedade, é uma tristeza, uma revolta. Então, a dor e os problemas, eles existem, meus irmãos. A gente não quer ignorar nada disso, por causa do pecado. Mas eles devem nos conduzir ao amadurecimento, porque nós mesmos somos como que um território em expansão. E a gente pode ter um olhar diferenciado diante das circunstâncias da vida, quando a gente começa a olhar tudo a partir do prisma da fé, das Escrituras Sagradas, do ponto de vista de Deus. A tristeza básica do ser humano, da raça humana, é que a grande maioria desfruta muito pouco do seu potencial. Dizem que vivemos apenas 10% do potencial que nós realmente temos. Porque muitos vivem então tão aquém do seu potencial. A razão básica, elementar, a principal, é porque sequer as pessoas se amam. Esse é um problema sério. As pessoas, no geral, não gostam muito de si mesmas, elas estão em conflito consigo mesmas. E se a gente não ama adequadamente, devidamente a nós mesmos, a gente não vai poder cumprir aquele mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é de amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não sou capaz de me amar adequadamente, de estar em paz comigo mesmo, como é que eu vou estar em paz com o próximo? Se eu não me amo devidamente, eu não posso amar o próximo. Se eu não tenho uma boa autoestima, como é que eu posso estimar o outro? Você está entendendo? Se eu não consigo nem sequer estimar a mim mesmo, eu não vou ser capaz de estimar o outro. Se eu não amo a mim mesmo, não serei capaz de amar o outro. Se eu não sou misericordioso comigo mesmo, não vou conseguir ser misericordioso com outras pessoas, e assim sucessivamente. O Erich Fromm, ele diz o seguinte, que o egocentrismo, ele não é o mesmo que o auto-amor.
Porque tem pessoas que confundem isso. Eu não posso amar a mim mesmo porque isso seria egocêntrico. Não, o egocentrismo ele não é sinônimo de auto-amor. Ele é até o contrário do amor próprio, sabia? Porque você precisa ter amor próprio. E uma pessoa que é egocêntrica, normalmente, é uma pessoa doente. E eu tenho uma frase aqui que explica isso melhor. Uma pessoa egocêntrica está sempre queimando de inveja de alguém que possa ter mais ou ser mais. Esse tipo de pessoa basicamente não gosta de si mesma. Pelo contrário, desgosta de si própria profundamente. E daí uma série de males, ciúmes, inveja, né? Quais são os meus verdadeiros sentimentos quando ouço um elogio para quem quer que seja? Você não é daquele tipo de pessoa que chega e diz assim, não diga isso, porque pode lhe subir a cabeça. Não, espero que não, né? Porque tem gente que parece que é o guardião da humildade alheia, né? Não diga isso, porque isso pode lhe subir a cabeça. Ele pode começar a ficar contente consigo mesmo. Isso é péssimo, sabe? O que é que a gente quer que esteja na cabeça dos nossos irmãos, afinal de contas? Não é? Se a gente está incomodado, por que isso nos incomoda? Porque um elogio a quem quer que seja pode ser incômodo para nós mesmos. Porque alguma coisa não bate bem lá dentro, não é? Conosco mesmos. E se alguém se alegra com o seu sucesso, né? Por acaso, por que é que eu vou acusá-lo de se gabar? Você está se gabando, por que me incomoda? Ninguém pode celebrar nada. Eu passei no vestibular. Você está alegre por isso? Você devia estar incomodado com aqueles que não passaram, ou qualquer coisa assim. Não sei. Né? Ninguém pode se alegrar com nada. Não pode dizer, olha, eu tive uma vitória, eu tive isso. Não, parece que isso incomoda ao redor, isso causa danos ao redor. Gente, não tem ciúme e inveja nessa história não, nessa parada de estarmos tão incomodados e de nos colocarmos como guardião da humildade alheia. Parece em nome da santidade, né? Porque não quero que outras pessoas estejam satisfeitas consigo mesmas. É porque provavelmente eu não estou satisfeito comigo mesmo. E isso me incomoda profundamente, isso agrava a minha dor. Está entendendo? Por que me tornei então guardião ciumento da humildade alheia? Não queremos que os outros se amem, porque nós mesmos não somos capazes de nos amarmos. Se não posso abertamente admitir minhas próprias forças e qualidades, eu não vou querer e não vou admitir que ninguém faça algo semelhante. Né? Se eu não sou capaz de reconhecer, olha, eu tenho essa qualidade. Imagino que o Neymar tenha que dizer assim, olha, eu não jogo muito bem não, sabe? Eu sou ruim de bola, não é minha praia. Se ele disser que ele joga bem, nossa, está se gabando, quem ele pensa que é? Está entendendo? A pessoa não pode dizer, eu canto bem. Ele tem que sempre chegar assim, olha, eu não canto bem, eu estou com um problema aqui, sei lá. A gente está vivendo num mundo esquisito, reconhece? A gente vive num mundo não, eu sou feio, quando a pessoa é linda. Não, eu não posso admitir que sou bela, porque se eu admitir e disser isso vai arrasar, vai causar, vai tumultuar o meu redor, porque o meu redor provavelmente está repleto de gente que não está em paz consigo mesmo, de bem consigo mesmo, não é? Quando perdemos a habilidade de nos apreciar e desfrutar o fato de sermos nós mesmos, todo tipo de mazela, todo tipo de coisas sombrias e dolorosas começam a preencher esse vazio. O amor ao próximo, meus irmãos, como a ti mesmo, esse mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo que só é possível quando a gente tem um amor saudável por nós mesmos. Quem tem problema de autoestima também tem problema para estimar os outros.
E a origem de nossos problemas de autoestima, elas se encontram principalmente na pré-infância, quando a gente recebe aquele tipo de amor condicional, quando é dito, eu te amo se, a gente vai gostar de você se você se comportar direito, se você tirar boa nota, se você escovar os dentes, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Então pode ser que já desde a infância a gente perceba que não somos amados porque quem realmente somos e que o amor a gente precisa conquistar na base do desempenho, e aí sempre existe aquela insegurança se eu já desempenhei o suficiente, se eu já estou agradando o suficiente, e também existe sempre a insegurança, será que eu vou perder esse amor, porque o amor é do tipo condicional. Então eu fico sempre à mercê da pessoa que eu quero que me ame, que eu quero, então eu fico sempre tentando agradar, e acho que às vezes não agradei o suficiente, é um problema tremendo. Então, além disso, o amor merecido sempre deixa um sentimento amargo de que a pessoa não é amada por si mesma, mas porque agrada aos outros. E, em última análise, ela não é amada de fato, ela é apenas usada. Uma pessoa nessas condições acaba reagindo de distintas formas, procurando se ajustar à realidade dolorosa. E são as seguintes, as formas mais comuns de reação a esse problema sério de falta de amor próprio, de sentimento de inadequação, de complexo, de sentimento de inferioridade. E como é que as pessoas reagem? Aqui a gente vai elencar aqui as principais, as mais comuns formas humanas de reagir a isso, mas que elas não solucionam, elas simplesmente acabam agravando e causando outros tipos de problemas. Então, a atitude crítica. Uma pessoa que não se ama, ela tem uma revolta. Ela pode ter uma revolta com Deus, por que eu nasci assim, por que eu sou assim, ela não gosta de si mesma, ela tem uma revolta em relação aos pais, ela sabe, na verdade, ela passa a ser uma pessoa muito crítica, e, bom, quando ela não consegue se adaptar a essa situação, ela torna-se então crítica em relação aos outros, ela vai apontar o defeito dos outros. Ela vai sempre ser alguém que está criticando alguma coisa, vendo alguma coisa errada, porque ela está vendo sempre coisa errada em si mesma. A outra atitude é a racionalização. Uma pessoa que não se ama acaba colocando o seu valor apenas em sua habilidade de desempenho. Quando falha, arranja sempre uma desculpa, uma explicação, pois não é capaz de admitir seus fracassos. Por quê? Porque o seu valor, ela relaciona ao desempenho, então seu desempenho tem que ser impecável. Admitir que errou seria acabar com o último vestígio de respeito próprio. Então a pessoa apela para todo tipo de justificativa, racionalização, né? Porque ela sim vende uma imagem mais adequada de si mesma. E a outra atitude é o perfeccionismo, pois acredita que o desempenho é a condição para ser amado. Então, vai ter que ser aquele desempenho impecável. Então, o perfeccionismo acaba surgindo aí, o que não é muito saudável, sabe? Quem é perfeccionista sabe do que eu estou falando. Não é nada bom ser perfeccionista. Pessoa sempre insatisfeita. Não tem paz, não tem alegria. A outra atitude é timidez, tem medo das críticas, tem medo da opinião alheia, se sente intimidada, né? E medo de rejeição. E para não correr esse risco de rejeição, ela se encolhe, ela se fecha, ela não se expõe, ela não se arrisca. Vamos, a outra é o acanhamento, que parece timidez, mas é diferente. O acanhamento é quando você tem medo de empreender, você tem medo de fracassar. Então, você acaba ficando acanhado, muito aquém do seu potencial. Você tem medo de se arriscar. Medo do fracasso é tão grande que você nem entra em campo para jogar. Você já perde para o WO, né? Medo do seu desempenho não vai ser satisfatório. A outra é a autodepreciação.
pinta um quadro desfavorável de si mesmo, querendo... O que a pessoa quer quando ela pinta o quadro? Esperando... Ou seja, eu quero abaixar as expectativas ao meu respeito, vou abaixar as expectativas ao meu respeito e eu me autodeprecio, as expectativas abaixo e quem sabe ainda recebo uma compensação, um elogio. Olha, sabe, você pensou que você... Não, afinal de contas, olha, gostei e tal. É por aí. Eu brincava com a Cristina tinha esse negócio. Ela nasceu com uma voz muito bonita, né? Cantando bem. Uma época ela cantava muito, cantava com frequência, e não tinha nenhuma apresentação que ela vinha à frente, que ela dizia, olha, sabe, eu tenho uma dificuldade, eu não é... Se autodeprecia. Quer baixar as expectativas, porque às vezes se eu apresento, eu já falo, olha, canta muito e tal, né? Complico também o lado da pessoa também, né? Mas ela já se autodepreciava. É interessante. A outra é raiva, revolta para quando eu raiva, porque eu estou assim, e essa raiva se estende aos outros. São pessoas birrentas, tudo encrenca qualquer coisa. Se o ambiente está bom, não, vai encontrar alguma coisa ruim, vai causar. A pessoa que causa, né? E a gente diz, pessoas assim são complicadas, né? Complicadas. Raiva, ódio, tem ódio. De fato, ela tem ódio de si mesma. Ela não está de bem consigo, ela tem raiva de si mesma. Mas reconhecer isso é ruim. Então, é mais fácil ficar com raiva dos outros. A outra é docilidade defensiva. Pena que não dá para ver esse gatinho direito. Está bonito. Esse é gato? Eu acho que é, né? É um bichinho, um gatinho. Olha o olhar, né? Esse olhar amigo, doce. Essa é uma atitude, né? Para você causar pena. Você sabe que até os animais, os bebês, normalmente no reino animal, até no reino animal, humano também, eles nascem assim com... Você olha para eles, você tem um sentimento de pena, né? Assim, eu vejo o elefantinho, né, quando ele nasce, aquela carinha, é assim, uma docilidade defensiva. Na cara, ele já está pedindo misericórdia. Está pedindo pena. Tenha pena de mim, cuida de mim, me adota, me ajuda. Eu vejo isso na própria natureza. Então, uma docilidade defensiva, né, a pessoa se torna submissa. Você vai encontrar muita gente na vida assim. Ela assume uma postura de submissão, está a serviço de tudo, de todos, e o tempo todo sente que isso, não faz isso com muita alegria não, mas faz isso numa tentativa desesperada de ser aceito, de encontrar um lugar ali, um apreço, um lugar na patota, no esquema, sei lá. Quando adolescente você vê isso aí. A outra é tornando-se solitário. Aí, quer dizer, o negócio... Bom, você já foi vítima de bullying? Alguém aqui já foi, além de mim? Bullying. Então é bullying na escola, é todo tipo de apelido. Eu acho que no universo feminino o bullying é menor, mas dos meninos é um esculacho, gente. Eu não sei falar do universo feminino, tá? Então, alguém pode falar melhor do que eu. Mas como menino é zoeiro. O prazer dele é rir dos outros. A roda de grupo de meninos é a roda dos escarnecedores. O negócio é tirar barato, é rir, é esculachar, esculhambar, é pisar, humilhar, detonar, pisar com as duas pés assim, pular na cabeça e ver a outra criatura esmagada e todo mundo rindo. Isso é um prazer. E fazemos isso com os nossos melhores amigos, sabe? Esse é o universo, apelidos mais esculachados possível, para te detonar. Pega o seu defeito, escancara e joga no apelido. É muito curioso isso. E às vezes eles crescem e continuam os mesmos, sabe? Bom, é que a gente vai sobrevivendo, vai ganhando calo. Se você conseguiu sobreviver, você ganha calo, mas se não, você fica, já desde a infância, vai para o isolamento. Eu prefiro viver sozinho. Quero meu canto, eu não sei viver, sociedade é ruim, as pessoas são más, eu não me adapto, então eu me fecho, eu me isolo, então
Tem pessoas que preferem a solidão por conta de não se sentirem adequadas, de não se encaixarem, de terem sido tão oprimidas, tão humilhadas, ou por causa da timidez, ou mesmo que não sejam, elas só de pensar que podem ser, elas acabam ficando acuadas, e é triste. A outra forma é tornar-se um campeão. Assim, uma pessoa com uma ambição desenfreada, desmedida, nunca está em paz e quer, eles disputam. Olha, ter ambição, querer progredir, isso é normal, mas você percebe assim, uma pessoa que está sempre em luta, nunca chega em lugar nenhum. Querem um reconhecimento e buscam isso ansiosamente, querem conquistar coisas magníficas, e isto pode levar a pessoa à corrupção. Com muita facilidade, essa ambição desmedida, essa necessidade de provar alguma coisa, de ser, de estar em destaque, leva as pessoas, às vezes, a serem desleais, a puxarem o tapete umas das outras. A ambição desmedida leva a pessoa a uma infelicidade. Na verdade, nunca está satisfeita. É triste isso. A outra saída, o outro escape, é fingir ser quem não é usar máscara, procurando evitar críticas, em busca de aceitação. Então, ela veste uma máscara. Ela não gosta de si mesma, então ela procura ser o que não é. Está entendendo? Alguma coisa muito parecida com isso é a introjeção. Isso você vê, é muito comum. Bom, eu ia falar dos adolescentes aí. Não tem nenhum adolescente aqui não, né? Tem, né? Mas é muito comum nos adolescentes. Eu pego um herói, eu pego um artista, então eu vou cortar meu cabelo igual, eu vou introjetar aqueles traços de personalidade, aquele jeito de ser, aquele jeito de andar, aquele jeito de falar. Por quê? Porque ele é apreciado, ele é amado, então eu passo a idolatrar e eu passo a introjetar aquela pessoa e eu me visto daquela pessoa. Insatisfeita, então, consigo mesmo, a pessoa tende a se identificar com o herói, assumindo as maneiras e tudo mais. Bom, eu vou falar da minha mãe agora, tornando-se o cara legal. Eu também vivi muito tempo isso, ainda tenho, tá? A gente não fica assim tão sarado, o ser humano está precisando sempre melhorar. Mas esse filme Sim, Senhor, né? De repente a pessoa tem uma necessidade de dizer sim. Minha mãe não sabe dizer não vai abusar dela, mas eu já estou contando. Não sabe dizer não tem, ela vive para os outros, ela coloca-se sempre em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, então é uma necessidade. De onde vem isso? Talvez a necessidade de ser aceito, a necessidade de ser amado. E aí você se coloca nessa, eu tenho que ser a pessoa legal, eu tenho que agradar, eu tenho que cumprir as expectativas dos outros. Gente, quando eu comecei como pastor, quase que eu piro, sabe? Porque eu entendia que a minha missão era satisfazer as expectativas de todo mundo. Bom, comece a pensar nas expectativas de cada um na igreja. E elas são conflitantes, né? As pessoas não têm as mesmas expectativas. Quer dizer, mesmo para o geral. Quando você sente que tem a obrigação, a necessidade de satisfazer para que as pessoas gostem de você, e porque é assim que você vai ter o seu valor, porque você não consegue ver o seu valor em si mesmo, e o seu valor está no seu desempenho, em agradar, em viver em função do que os outros esperam de você, você se coloca como um escravo refém da vontade alheia. E eu me vi em maus lençóis. Eu dormia morávamos na casa pastoral, que ficava do lado, assim, como tem uma casa aqui, ficava do lado do templo, e aquela igreja era muito ativa, e as pessoas vinham o tempo todo. Quando chegava 8, 9 horas da noite, depois de um dia de múltiplas tarefas, a Cristina falou: por que você não coloca uma bermuda? Por que você não relaxa um pouco? Eu falei assim: não, pode chegar alguém a qualquer momento, eu tenho que estar. Está entendendo? Eu não posso, eu tenho que estar a posto, sentido, sentinela.
É assim. Eu vivia assim, angustiado, eu tenho que estar... Não, mas relaxa um pouco. Até quando eu dormia, eu falava, o telefone pode tocar a qualquer momento, eu tenho que estar a postos às ordens. E, gente, primeiro que a gente não vai conseguir satisfazer as expectativas de todo mundo. Nós não somos Deus. Eu fui aprendendo algumas coisas na vida. Primeiro, eu não sou Deus. Nem Deus atende às expectativas de todo mundo. Não dá para atender. E o meu valor não está nisso, tem que estar, né? Aí a gente vai chegar lá. Esse é um problema. Acabamos não sendo genuínos e acabamos fazendo tudo isso sem experimentar. Não é tão espontâneo assim como a gente às vezes imagina que é. A gente está numa pressão para isso. E a outra, e eu diria a última que a gente vai abordar aqui, é a suspeita. Como a pessoa não confia em si própria, ela passa a não confiar de ninguém ao seu redor. É uma pessoa que não acredita em nada, que desconfia de tudo, que tem um pé atrás com todo mundo, né? Normalmente o mentiroso acha que todo mundo é mentiroso, o ladrão acha que todo mundo é ladrão, né? O falso acha que todo mundo é falso. Então, quando a pessoa tem problemas, ela passa a ver todo mundo com o mesmo problema. Bom, tem suspeita. Isso agrava muito. Mas a cura em nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a cura para isso. E onde é que está a cura? Resumidamente, a primeira coisa que a gente pode ver, que pode nos ajudar, é que nós não somos obra do acaso. Nós não somos um erro. Nós não somos produto de um acidente. Nós fomos criados por Deus. Você acredita nisso? Só isso já é base para nos sentirmos melhor conosco mesmos. Fomos criados por Deus. E a outra coisa, criados à sua imagem, à sua semelhança. É certo que o pecado entrou em ação. E quando o pecado entrou, nós ficamos danificados na imagem e semelhança. Nós agora nascemos em pecado e as consequências do pecado estão aí. É a enfermidade, as debilidades mentais, as fraquezas da nossa mente, a fraqueza da nossa estrutura física. Então, é possível que tenhamos, em maior ou menor grau, sido afetados nesse sentido. De fato, todos fomos afetados. Todos, num certo sentido, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas alguns fisicamente mais do que outros. Alguns mais debilitados do que outros. Alguns mais enfraquecidos que outros pela conjuntura do pecado. Mas mesmo nessa situação, você foi criado por Deus e você segue sendo amado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama os pecadores e Ele veio e Ele tem uma predileção especial pelos fracos, pelos que são humilhados, pelos que choram, pelos pobres, pelos desfavorecidos do ponto de vista sociológico, humano, físico, mental. Os que são mais débeis recebem da parte de Cristo e da parte de Deus uma atenção mais especial. Já parou para pensar nisso? Os últimos, então, acabam sendo os primeiros. E Deus vai promovendo cura. E aonde há fraqueza, há uma oportunidade excepcional da manifestação do poder divino. Você não foi abandonado por Deus e largado nessa circunstância. Deus te ama. Então não tem que dar vazão para os complexos. Porque eu nasci cabeçudo. Porque eu tinha mais espinha do que o Alisson, goleiro da seleção brasileira. Porque eu era magrelo e desajeitado. Porque eu estava crescendo e achava que eu ia ficar tão alto, porque eu já era bem alto com 14, 15 anos de idade. Aí eu falei, Deus, me faz parar de crescer, porque senão nenhuma menina vai gostar de mim, cabeçudo, magrelo e alto e cheio de espinha. Porque eu tinha problema nos dentes. Ou seja, quanto complexo você pode ter
porque eu sou palmeirense e fiquei palmeirense todo aquele período de 19 anos sem ganhar nada. Gente, por que eu escolhi o time errado? Porque eu nasci no país errado? Meu pai e minha mãe são pobres, por quê? Porque eu poderia ser uma pessoa revoltada. Mas, meus irmãos, graças a Deus, Deus me criou. Eu lembro do Aleijadinho, né? Esse escultor famoso, artista brasileiro, sem igual, né? Uma pessoa com tamanha deficiência. E a glória de Deus se manifestou na vida dele, ele foi capaz de fazer coisas, obras incríveis, e a sua limitação foi motivo de uma operação maior ainda, de um dom maior ainda, de uma revelação, de algo mais extraordinário ainda. E a gente podia falar de tantos personagens na história, com algumas debilidades sérias, e que de repente isso não travou, isso não acabou com a pessoa. Pelo contrário, foi motivo de maior espanto. O apóstolo Paulo aprendeu isso em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele teve uma enfermidade bem debilitadora, bem chata, bem enjoada. E ele orou 3 vezes para ser curado e Deus não o curou. E se revelou e se manifestou a ele dizendo: olha, a minha graça te basta. E aí, isso é suficiente para você? A graça de Deus? Não, eu tenho que ser isso. Não, eu tinha que ser aquilo. Não, eu tinha que ser aquilo outro. Não, eu tinha que ser... A minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo, então é quando eu sou fraco é que eu sou forte. Muito mais eu vou me alegrar nas limitações, nas necessidades, nas privações. Gente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. Esse é o fruto do Espírito. E terminando a mensagem, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vejo vários episódios, por exemplo, Moisés era gago. E aí falou: Deus, eu não posso ser líder porque eu sou gago. E aí Deus não foi lá e curou a gagueira dele, não. Não é interessante? Era gago, continuou gago e morreu gago. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É você que eu estou chamando. E aí ele se sentia inapto. Aí o Josué, um herói nacional, né, já, mas quando morre Moisés, para substituir Moisés, olha, gente, é complicado. Eu lembro do Rivelino para culpar a camisa 10 da seleção. Para substituir o Rivelino. Mas naquela época eles diziam: é camisa 10 da seleção. Laiá, laiá, laiá. Lembra? 10 é a camisa dele. De quem? Então, zombando, é uma música que zomba do Rivelino e diz que a camisa 10 é do... quem é que vai ocupar o lugar dele, do Pelé? Então, o Josué, quando Moisés morre, e agora é o Josué que tem que ocupar o lugar do Moisés, o Josué, acanhado, medo de fracassar, timidez, depreciando a si mesmo, tudo que você pode imaginar, ele estava usando, e Deus vem até ele. É quase que para lembrar: olha, o Moisés, quando eu chamei, estava em condição muito pior que a sua, sabe? Então, eu é que chamo, eu é que sou grande na tua vida, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu sou a tua força, a minha graça te basta, te basta. A Juliana estava contando essa semana, aproveitava vou contar, Juliana, agora, você contou para mim, estava contando que ela queria... Deus falou para ela que ela seria médica, então ela teve uma visão: vou ser médica. Mas que dificuldade para passar no vestibular de medicina aqui no Brasil. E ela não queria assim, só passar no vestibular de medicina, tinha que ser público. Então imagina a dificuldade para passar
em medicina pública. Então, 1 ano de tentativa, 2, 3, 4, e as pessoas ao seu redor, muitas vezes até para tentar ajudá-la. Medicina, eu acho que é muita areia para o seu caminhãozinho, isso é muito difícil, isso é para muito pouco. Você já teria passado em tantas outras coisas, olha, as suas notas são boas, mas aquilo já é demais e tal. Mas graças a Deus que ela não desistiu. Maior é o que está nela do que está no mundo, tem dificuldade. Eu acho que isso ajuda a gente a ver que nós somos capazes de muito mais, e de repente há muitas coisas dizendo que não dá, você não vai, você não pode. E quando chegou para o povo de Israel finalmente vencer o deserto e conquistar a terra prometida, eles se viram diante de gigantes, diante de exércitos muito bem armados, e se sentiram como gafanhotos, como verdadeiros insetos. Eles vão nos consumir, vão nos destruir. E Josué e Caleb disseram: não, Deus está conosco, nós vamos ter vitória, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa visão de Deus em nós, e ainda mais, mesmo diante das nossas limitações, das nossas debilidades, que são geradas pelo pecado que há no mundo, a gente pode ter certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. Você pode se sentir amado, mais fortalecido com isso. Então, se anime. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus te ama. Você foi criado por Ele. O pecado veio, mas Jesus providenciou a cura. Ele nos ama, segue nos amando, mesmo nós pecadores. É um amor incondicional nesse sentido, porque nos ama a despeito do pecado, nos quer bem e providencia cura, e está conosco, e o poder dele se aperfeiçoa nas debilidades. Então as debilidades, aquilo que era motivo de nossa vergonha, aquilo que era motivo de nosso acanhamento, aquilo que era motivo da nossa timidez, aquilo que era motivo de nos sentirmos menores, inferiorizados, de repente podemos nos agigantar em Deus. Maior é aquele que está em nós. Diante dos desafios, podemos vencer para a glória de Deus. Sinta-se amado por Deus, porque Deus de fato te ama, e que o amor de Deus seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e nós passamos a nos amar devidamente, e a partir daí amar o próximo, e nos colocamos a serviço do reino, a serviço do bem de outras pessoas. Coloquemos-nos em pé e tenhamos um momento de oração. Pai amado, obrigado porque o Senhor se importa conosco, porque nós não somos obra do acaso, um acidente, porque fomos criados por Ti, que o Senhor nos ama a despeito da nossa condição de pecadores, e o Senhor veio para promover cura, restauração, e a excelência do poder deve se manifestar em vasos de barro, para que seja sempre Tu e não nossa. É sempre o Senhor em nós, o Senhor o Criador, o Senhor o Renovador, o Senhor restaurador, o Senhor que nos leva muito além das nossas limitações, o Senhor que nos capacita, que nos dá vitória. Ao Senhor seja sobretudo a honra e a glória, agora e para sempre. Te agradecemos por amor tão tremendo. Te adoramos na beleza da Tua santidade. O Teu amor nos cura, o Teu amor nos faz bem, a Tua graça nos basta, Tua graça nos basta. É melhor do que a vida, é melhor do que a força humana, é melhor do que qualquer talento, é melhor do que a saúde, é melhor do que tudo. A Tua graça, Senhor, e a Tua graça está conosco, está sendo derramada nesta manhã sobre a vida de cada um aqui presente. É a Tua palavra, é o Teu evangelho, é o Teu amor revelado em Cristo Jesus, esse olhar terno, misericordioso, compassivo, que levanta o caído, que vai ao encontro daquele que chora, daquele que está sendo humilhado, para exaltá-lo, para fortalecer, para curar as feridas. Ó Deus, esse mundo mau, mundo injusto, tanta coisa opressora, tanta disputa, tanta competição,
E às vezes nos sentimos desfavorecidos, mas nós não somos desfavorecidos, nós somos agraciados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais nas regiões celestiais. Somos amados, e o teu amor é a nossa força, e a tua presença nos basta, a tua graça, o teu favor, ó Deus, em sabendo que o Senhor nos ama, segue nos amando, que a gente encontra um amor por nós mesmos, porque fomos amados por ti. Ao Senhor, Senhor, sempre, hoje, para todo sempre, o louvor. Amém.